Pokémon sempre foi incrível no environmental storytelling, ou seja, contar a história apenas pelos ambientes vistos nos jogos, ao deixar dúvidas e mistérios sobre como tudo chegou ao ponto que nós vemos ao chegar em algum lugar. E nenhuma região deixou uma incógnita tão grande quanto a região de Paldea, onde a gente ao chegar pela primeira vez nesse lugar, nós nos perguntamos sobre como esse lugar ficou tão vazio. Tem um vazio enorme sem nada aqui. Mas, brincadeiras à parte, realmente, a região tem uma história sobre os acontecidos que está enterrada em ruínas, com muitos Pokémon espalhados pela região contando sobre um passado apocalíptico com uma batalha que mudou todos os lugares da região e os deixou assim. Pokémon Scarlet Violet tem uma história sobre como guerreiros lendários salvaram o mundo Pokémon há muito tempo. Ela está prestes a renascer. Tem 3 grupos de Pokémon que contam indiretamente sobre essa história e explicam conceitos e contextos importantes para entender o que aconteceu aqui. E nós vamos explicá-los. Na escola Uva ou Naranja, durante as aulas de história com a professora Rayfort, ela nos conta sobre o antigo reinado da região que hoje nós conhecemos como Paldea. Há muitos anos, o rei desse lugar adorava tesouros e, anos depois, um comerciante do Oriente chegou à região e ofereceu a ele 4 relíquias: uma espada, uma vasilha, um par de magatamas e as escrituras de um passado distante. Com isso, o rei encheu o comerciante de ouro e comprou as relíquias para si. Mas o que ele não sabia é que essas 4 peças seriam um motivo da ruína de Paldea. Essa ganância do rei, ao longo do tempo, acordou os 4 tesouros, os transformando na sua forma Pokémon, que voltaram ao acumular grandes quantidades de energia negativa. Wo-Chon, Qinlu, Xianpao e Qiyu. Os 4 Pokémon lendários enlouqueceram e destruíram tanto o castelo do rei quanto todo o seu reinado. Isso são a origem deles. Mais tarde nós voltamos para o presente de Paldea para dar continuidade. Antes disso, ao ouvir o texto falando sobre o rei encher o comerciante de ouro, isso me lembrou de alguém. Até porque tudo que nós vemos envolvendo esse tal comerciante é bem vago. Muitos até falam dele ter alguma correlação direta com o Volo. E se encaixaria por ser um comerciante. O trabalho da guilda Ginkgo, qual ele faz parte, se encaixa com tudo o que nós falamos aqui. E ele é alguém que poderia existir nessa época, já que o reinado de Paldea, que trouxe sua ruína, durou de 1500 a 800 anos do passado dos jogos, que é tempo suficiente para o Lourinho de Sinnoh ter existido simultaneamente. Mas eu acho improvável que ele tenha alguma conexão direta. Existe uma busca incessante por interconectividade na franquia por parte da comunidade, eu faço parte desses problemas, mas é bem mais provável que a resposta, ao menos em parte, esteja na própria região. Regado a ouro e eternamente vagando, em Paldea nós somos apresentados a Gimmighoul, um Pokémon com 2 formas diferentes. Essa primeira já mencionada, a Vagante, é um Pokémon que carrega consigo uma moeda amaldiçoada e que é encontrável por toda a região. E quando o fazemos, ele foge e se esconde, deixando para trás apenas uma moeda. Além dele, temos também a forma Baú, onde carrega consigo uma grande quantidade de moedas, essa segunda que foi descoberta há 1500 anos e hoje é encontrado por vários dos antigos prédios de Paldea, as torres de vigia e as ruínas de casas. As 2 formas, elas agem diferentemente, com a Baú tentando controlar as pessoas a encherem o baú com as moedas e a forma Vagante, que nasce da paixão de cada um em uma moeda individualmente, mas que esse foge e o deixa para trás caso veja alguém já que é muito tímido, sendo impossível de ser capturado. No final, ambos podem evoluir para Gholdengo, ao juntarem 999 moedas, com essas 2 formas que já possuem ao menos uma, totalizando 1000 moedas para o 1000º Pokémon. E aí, ele pode evoluir para o Surfista Dourado. Ambos Pokémon falam claramente sobre moedas que estão espalhadas pela região e que de alguma forma fazem parte do antigo reinado. Mas não é o último conjunto de Pokémon que falam sobre um passado aqui. Existem ainda 2 Pokémon que têm uma correlação direta com algo que aconteceu no passado de Paldea pelas suas descrições na Pokédex e pelos seus itens evolutivos. Então são 3 Pokémon, na verdade. Vocês entenderam? Através da armadura favorável ou da armadura amaldiçoada, seu Charcadet pode evoluir para Arma Rouge ou Ceruledge, 2 Pokémon que de primeira parecem comuns, com nada demais sobre eles. Porém, ambos falam diretamente sobre batalhas. Começando por Ceruledge, suas descrições na Dex contam um pouco sobre o seu contexto. Sua espada queima com o ressentimento do seu portador que perdeu sua batalha antes de alcançar sua meta. Esse velho conjunto de armadura imerso em rancor permitiu a evolução do Pokémon. Enquanto a descrição da Arma Rouge conta uma outra história. Sua armadura pertenceu a um guerreiro sem igual. O Pokémon usa poderes psíquicos e de fogo para fortificá-la.
A distinção entre os dois paira sobre o fim que levou aos guerreiros que as usaram. Uma armadura desvantajosa leva o Pokémon a sucumbir ao ressentimento dos que a usaram e falharam, enquanto a outra se relaciona a um guerreiro que conseguiu o que queria, deixando o Pokémon mais inteligente. O primeiro usa uma espada como arma de guerra, o outro uma arma. O que facilita a gente entender também como eles chegaram aos seus respectivos fins. E tudo isso que eu tô falando por esses serem os únicos Pokémon em toda a Pokédex de Paldea que não tem correlação nenhuma com os temas daqui. Se você analisa toda a Pokédex como um conjunto, toda a Pokédex de uma região, coisa que nós fazemos aqui com frequência no canal, na nossa série de análises da Pokédex, você percebe que quase todos os Pokémon caem em temas que unem a Dex por cada uma dessas regiões. No caso de Paldea, os temas comida, energia, viagem no tempo abordam 99% da Pokédex, com cultura regional sendo que encobre detalhes e o resto. Mas esses três conjuntos de Pokémon que nós falamos durante esse vídeo todo não tem nada a ver com nenhum desses temas. Isso porque esse é um Pokémon que claramente tem correlação dentro do universo de alguma forma. Pensa, por exemplo, na Glimmora. É um Pokémon que não tem nada a ver com a Espanha, nem com Portugal, não é sobre comida, nem os tipos de energia limpa que nós vemos aqui. Sendo Pokémon exclusivamente criados para uma missão dentro da história do jogo, que no caso é popular a Área Zero e fazer essa sua atmosfera. E eu acho que dá pra entender que todos os Pokémon que nós mencionamos no vídeo até agora existem mais focado para esse prisma. Com isso, graças a isso, a gente consegue entender o porquê, já que todos eles contam sobre um passado distante da região e uma guerra. Tentando entender agora a história de Paldea, nós conseguimos ver alguns pontos aqui com o resto da lore dos Pokémon lendários para um começo. Os 4 tesouros da ruína são Pokémon que causaram problemas em toda a região de Paldea. Nas áreas ao lado de onde enfrentamos cada um desses Pokémon, é possível ver as consequências das suas existências. Tia deixou um rastro de destruição que nós vemos na região onde o encontramos, com pilares de obsidiana por toda a área. Isso que é explicado pela sua Dex. Controla chamas que queimam a mais de 3.000 graus Celsius. Nada tranquilamente pelo mar de lava que cria ao derreter rochas e areia. Tinglu, conseguimos entender toda a geografia do local que hoje é preenchida por água através das descrições na Pokédex dele. Lentamente, ela baixa a sua cabeça extremamente pesada sobre o solo, abrindo fendas enormes na terra com mais de 48 metros de profundidade. Tianpao, pelas descrições, atrapalhou toda a geografia da sua área, com a montanha onde fica tendo até um novo rio, explicado pela sua Pokédex. Esse Pokémon consegue controlar 100 toneladas de neve acumulada. Ele brinca inocentemente, saltando para dentro e para fora das avalanches que ele mesmo provoca. E por último, o Ocean, esse que deixou uma área à sua volta desértica. Ela drena a força vital da vegetação, fazendo com que as florestas próximas murchem instantaneamente e os campos se tornem estéreis. Os 4 causaram danos irreversíveis a regiões, com até 4 dos 5 Pokémon Titãs que nós vemos durante os jogos de Scarlet Violet tendo relações diretas com essas áreas que nós mencionamos. Cloth, um caranguejo, vive numa área que originalmente teria água. Bombardier tem um envolvimento direto em avalanches. Orform se fundindo com metal de altas temperaturas. E Dondozo e Tatsugiri vivendo no ambiente pós-abertura da Terra. Essa que também pode ser a forma que o 5º Titã, o Paradoxo do Donphan, veio parar na superfície. Mas o que aconteceu? Quem parou com esses 4 lendários? Isso é respondido pelo presente. Nós não nos encontramos na região soltos por aí. Nós só os encontramos quando nós os liberamos de seus santuários. Em 4 cantos da região de Paldea, existem 4 lugares onde cada um deles está selado. E nós, ao removermos as estacas que encontramos por toda a região, essa que era o que segurava ele nesses locais, podemos finalmente os enfrentar e capturá-los. Nesses locais, eles foram presos a mando do rei, por aqueles que chamavam de portadores de Pokémon. Eles foram convocados diretamente pelo monarca para a luta após ele ver os seus erros. Ao fim, cada um desses lendários foi selado com uma cor diferente. Tiu pelo azul, Tinglu pelo verde, Tianpao pelo laranja e o Ocean pelo roxo. Essas 4 cores não são por coincidência. Cada uma das cores são de tipos super efetivos contra cada um deles. Azul possivelmente água, verde possivelmente grama, laranja possivelmente lutador e roxo possivelmente veneno. Existiu na história de Paldea. Aqueles que salvaram a região da ruína completa depois de todos esses desastres. Porém, até eles chegarem, muito da região foi destruída.
Nós vemos isso pelas ruínas, onde nós encontramos partes de Gimme-Ghoul, espíritos vagando em várias casas e torres de vigias. Isso está em toda parte. Cada área por um desastre diferente, mas todos sendo parte do mesmo reinado, carregando a mesma moeda. Possivelmente, cada Gimme-Ghoul é um dos humanos que ali vivia antes de tudo. O rei, quem tinha todo o poder, todo o ouro, amaldiçoou toda a região pela sua ganância. E mesmo que os guerreiros tenham tentado lutar para se defender, tenham tentado resistir, muitos deles falharam, muitos guerreiros faleceram, mesmo que tivessem o fogo dentro de si para tentar. Mas poucos foram aqueles que sobreviveram por ter as condições favoráveis que os permitiram segurar enquanto se selava o perigo. Esse conjunto de Pokémon contam a história do antigo reinado de Paldea, esse que estava em guerra com outras regiões e que ao mesmo tempo estava fazendo as expedições à Área Zero.